para que a gente não fique muito perdido nas nossas aulas, eu separei as nossas aulas em tópicos. Então, cada semana a gente vai falar sobre algum tópico específico da língua portuguesa. Vai dar uma pincelada em algumas coisas que vocês provavelmente vão se lembrar da época da escola, ou porque vocês já internalizaram isso. Mas só para a gente relembrar, basicamente, como que a gente trabalha a nossa linguagem. Hoje a gente vai falar sobre a morfologia. O que que é a morfologia? É o estudo da estrutura das palavras de uma maneira isolada no campo de seleção. O que isso quer dizer? A morfologia trata de cada parte, cada palavrinha ali, de uma forma isolada naquela seleção, naquela frase, digamos assim. Então a gente vai falar sobre cada uma das partezinhas da frase. Na morfologia, a gente tem 10 classes distribuídas entre as variáveis e as invariáveis. Na classe das variáveis, a gente tem substantivo, verbo, artigo, adjetivo, pronome numeral. E das invariáveis, a gente tem advérbio, conjunção, interjeição e preposição. Vamos começar pelo substantivo. O que é o substantivo? É aquela palavra que vai denominar os seres, sejam seres visíveis ou não, ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. Então, no substantivo, a gente tem algumas classificações. A gente tem o substantivo comum, que é aquele que designa seres da mesma espécie de uma forma genérica. Cidade, menino, cachorro. A gente tem também o substantivo próprio, que é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de uma forma particular. Londres, Paraíba, Brasil. A gente tem também os substantivos concretos, que são aqueles que designam o ser que existe por si só ou na nossa mente. Então, ele existe independente de outros seres, sejam seres reais ou seres imaginários. Homem, fada, mulher, saci, fantasma. A gente tem também o substantivo abstrato. Meu Deus, que sono. Que é aquele que designa seres que dependem de outros seres para se manifestar ou para existir. Então, geralmente, eles indicam uma ação verbal, um sentimento, uma característica ou um estado. Temos também o substantivo coletivo, que é aquele que é comum e que, mesmo no singular, vai designar um conjunto de seres da mesma espécie. Então, no enxame, a gente tem um coletivo de abelhas. Alcateia, a gente tem um coletivo de lobos. A gente tem também o artigo. O que é o artigo? É aquela palavra que, antecede o substantivo e que caracteriza aquele substantivo em gênero e número. Ou seja, determina o substantivo de modo particular ou de modo geral. Então, sempre que a gente tiver um artigo, a gente vai ter também o substantivo. No artigo, a gente tem os artigos definidos. São aqueles que estão ali para determinar um sujeito específico. Ou as, os, ou a, os, a. A gente tem também os artigos indefinidos, que determinam o sujeito de uma forma generalizada, apontam algo ou alguém que não é especificado. Um, uma, uns, umas. A gente tem também o adjetivo. O que é o adjetivo? A gente aprende na escola que é aquela palavra que dá uma qualidade. Não está errado. Por quê? Porque o adjetivo é aquela palavra que caracteriza o substantivo, atribui a ele alguma característica, seja uma qualidade, um defeito, um estado ou uma condição. E o adjetivo sempre concorda em gênero e número. Nós temos também o numeral, que é aquele que vai quantificar os seres ou vai indicar, eita, ou vai indicar a ordem que eles ocupam em uma sequência. Então, ele pode funcionar tanto como determinante de um nome e modificar o substantivo, ou pode ser classificado de acordo com a ideia que ele exprime. No numeral cardinal, a gente fala sobre uma quantidade exata.
Um, dois, três. No numeral ordinal, a gente fala sobre ordem sucessiva, sucessão, primeiro, segundo. Temos também o numeral multiplicativo, que é aquele aumento proporcional de uma quantidade. Então, tem o dobro, o triplo. Temos também o numeral fracionário, que indica uma diminuição proporcional a uma fração ou uma divisão. Meio, metade, terço. Temos também os pronomes. O que são os pronomes? São as palavras que designam os seres ou a que eles se referem, indicando eles como apenas as pessoas do discurso. Lembra que eu falei que no discurso a gente sempre tem três pessoas? Quem fala, com quem fala e daquilo ou de quem se fala. Então a gente tem sempre o emissor, a primeira pessoa, receptor, que é a segunda pessoa, e a terceira pessoa, que é uma pessoa ou uma coisa de que se fala. O pronome ele não tem significado próprio, então ele varia em gênero, número e pessoa. Temos os pronomes pessoais, que, são aqueles que indicam a pessoa do discurso. Então a gente tem o pessoais do caso reto, que exercem a função do sujeito. Eu, tu, nós, vós, eles, mim, comigo. A gente tem os pessoais do caso oblíquo, que são aqueles que substituem os substantivos e complementam os verbos. Em mim, comigo, ter, ti, contigo, ou alê. Temos também os pronomes possessivos, que são aqueles que exprimem posse. Meu, minha, teu, tua. Temos os pronomes demonstrativos, isso é muito comum a gente confundir. São aqueles que indicam a posição de alguma coisa em relação à pessoa no discurso, no espaço e no tempo. Então, quando eu tenho alguma coisa, quando eu falo sobre alguma coisa que está próximo com quem eu estou falando, no caso, próximo de vocês, a gente utiliza este, esta, isto. No caso, se eu falar sobre este material que vocês têm aí com vocês impresso, eu não tenho, mas eu sei que vocês têm o material que vocês provavelmente pegaram no TEC. Se não pegaram, acho que vocês já podem pegar, já está liberado lá. Se eu falo de algo que está próximo de com quem eu estou falando e longe de mim, a gente usa este, esta e isto. Se eu falo de algo que está longe de vocês e perto de mim, eu utilizo esse, essa, isso, porque está perto de quem está falando. E quando o objeto está distante de ambos, a gente usa aquele, aquela ou aquilo. Aquele material que está no ITEC que alguém não pegou está distante de ambos. Nos pronomes, temos também os pronomes indefinidos, que são aqueles que acompanham ou substituem o substantivo de uma forma mais vaga, sempre na terceira pessoa do discurso. Algum, alguma, nenhum, nenhuma. Temos também os pronomes relativos. São aqueles que falam sobre alguma coisa que já foi dita anteriormente, e eles são utilizados para evitar repetição. Pode ser um substantivo, um adjetivo, um pronome ou um advérbio. Então, a gente usa, nesse caso, o qual, a qual, cujo, quanto, quem. Temos também pronomes interrogativos. São aqueles que a gente utiliza para expressar pergunta direta e indireta. Por isso, eles têm o valor somente de pronome interrogativo. São aqueles que a gente utiliza na hora das perguntas, né? Quem? Que? Qual? Quais? Quanto? Quantas? E temos também os pronomes de tratamento. São aqueles termos mais respeitosos que a gente usa em situações mais formais. Vossa Excelência, Senhor, Vossa Majestade, Vossa Senhoria. São aqueles que são empregados nas situações específicas. Hoje, a gente tem um pronome pessoal que a gente utiliza, pronome de tratamento, digamos, quer dizer, a gente tem um pronome de tratamento que a gente utiliza nas situações informais do nosso dia a dia, que é o você. Na morfologia, a gente também tem o verbo. O que é o verbo? É a palavra que vai expressar a ação.
estado ou fenômeno da natureza. Esse sempre se flexiona em pessoa, número, tempo e voz. De pessoa, a gente tem o eu, tu, ele, nós, vós, eles. De número, singular e plural. Tempo, presente, passado e futuro. E na voz, a gente tem voz ativa, passiva e reflexiva. Temos também na morfologia o advérbio, que é aquela palavra invariável que modifica o verbo. Ou seja, o próprio nome já diz, é um termo que acompanha um verbo, é um termo que acompanha uma palavra. No caso, ele está ali para modificar aquele verbo. Ou um adjetivo, ou outro advérbio, ou toda uma oração. Quando a gente tem um advérbio, a gente pode ter também uma locução adverbial. O que é uma locução adverbial? Quando a gente tem duas ou mais palavras que antes tinham o valor de um advérbio e virou uma locução, geralmente formada por uma preposição, um substantivo, ou uma preposição e um adjetivo, ou uma preposição e um advérbio. Na frase silenciosamente, ela estudava para o concurso. A gente tem aí um advérbio, de modo. Como que ela estudava para o concurso? De forma silenciosa. E a gente tem também, pode falar, em silêncio ela estudava para o concurso. Mesmo sentido, a gente só modificou a construção. Num a gente tinha só advérbio, no outro a gente tem uma locução adverbial. E o advérbio é classificado de algumas formas. Depende do contexto, depende da intencionalidade. Então, a gente tem advérbio de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Temos também as preposições. São aquelas palavras que estão ali para servir de conectivo de subordinação entre as palavras e orações. O que é um conectivo de subordinação? É aquele conectivo que precisa estar ali para dar um sentido naquelas palavras ou naquelas orações. Por isso que o nome dele é preposição. Ele vem essa palavra vem preposicionada a outra palavra, sempre antes da outra palavra. Temos também a conjunção, que é aquele termo que vai ligar as duas orações ou as duas palavras que têm o mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Eu posso falar José saiu, Maria saiu, mas eu também posso falar José e Maria saíram. Duas palavras, duas orações, onde a gente pegou os sujeitos que têm o mesmo valor gramatical ali e estabeleceu uma relação entre eles, para ficar mais prático de falar. José e Maria saíram. E temos, por último, a interjeição. O que é interjeição? É aquela palavra que vai exprimir os nossos estados emotivos. Ai, significador. Uau, admiração. Viva, exaltação. Esses são os 10. São as 10 classes que a gente tem dentro da morfologia. Por que a gente lembrou, deu uma passada rápida sobre a morfologia? Porque a gente vai entender o significado da construção da comunicação e dos sentidos a partir de cada aspecto da linguagem. Seria muito fácil chegar aqui e falar para vocês que vocês precisam ler para que vocês entendam e participem e se comuniquem de uma maneira mais prática. Nosso papel aqui é trabalhar a nossa linguagem, repensar a nossa linguagem e fazer com que ela seja mais prática e muito mais ampla no nosso uso, no nosso dia a dia, dependendo do contexto, de com quem a gente está falando, como a gente quer passar essa mensagem, tá bom? Eu teria mais um tópico para dar hoje, mas eu vou pular ele para a próxima semana para não ficar muita coisa para vocês hoje. Como a gente já pegou 2 tópicos bem grandes, eu vou deixar o próximo tópico de ortografia para a gente ver ele completo na próxima aula. Beleza? Vou liberar vocês que já é 1h30 da manhã. Eu tô capengando de sono. E vocês precisam sextar aí no Brasil.